Agora, o que mais nos interessa na química são as transformações químicas, são as reações químicas. E esses conceitos de processos endotérmicos e isotérmicos para transformações químicas também podem ser aplicados. Então, por exemplo, a gente precisa se lembrar de que nas transformações químicas a composição do material é alterada. Então, a gente vai ter a produção de substâncias que não existiam anteriormente. Então, a composição do sistema ele vai se alterar à medida que aquela reação for acontecendo. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma transformação química exotérmica, que é a reação de combustão, é a reação de queima. Então, quando a gente reage um material combustível com um comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio, a gente vai ter a ocorrência de uma reação exotérmica, portanto, há a liberação de energia, né? Tanto é que se a gente fizer uma fogueira, por exemplo, nós vamos sentir aquele calor chegando até nós, né? Calor no sentido popular da palavra. Enquanto num processo químico endotérmico, para que aquele processo ocorra é necessária a absorção de energia. Então, por exemplo, nós temos a fotossíntese feita pelas plantas que vão absorver o gás carbônico e a água para si e junto com a energia do sol, a energia luminosa, vai ocorrer a formação ali da glicose, por exemplo, com a liberação do gás oxigênio. Portanto, é um processo que se utiliza da captação de energia também. É um processo endotérmico. E aí, nas transformações químicas, a gente vai falar bastante sobre a entalpia, né? E aí a gente vai estabelecer o seguinte, que a variação de entalpia de um sistema vai ser igual à variação ali daquele Q, né? Vai ser igual ao calor em qualquer processo que a pressão seja constante. Então, nas reações químicas que nós vamos trabalhar, a pressão é constante e, portanto, a variação de entalpia vai ser igual ao Q, que é a energia transferida através do calor. Então, se num processo Q for maior do que zero, logo a nossa variação de entalpia também vai ser maior do que zero. Ou seja, para processos endotérmicos, né, onde o Q é maior que zero, a variação de entalpia é maior que zero. E de forma análoga, se num processo onde o Q é menor do que zero, ou seja, um processo exotérmico, né, o sistema libera energia, nossa ΔH, nossa variação de entalpia, vai ser menor do que zero também. Então, aqui a gente tem a igualdade entre ΔH e o Q. Então, retornando aquele slide lá de trás dos processos endotérmicos e isotérmicos, a gente vai simplesmente substituir o Q pelo ΔH. Então, continua a mesma coisa. Quando o sistema, que vai ser a nossa reação, que é o que está acontecendo, que é o que está sendo estudado, quando a nossa reação vai liberar energia para a vizinhança, é um processo exotérmico. Portanto, o nosso ΔH ele vai ser menor do que zero, enquanto a temperatura na vizinhança vai aumentar. Já quando o sistema precisa retirar energia da vizinhança, né, para que aquela reação ocorra, ou seja, é um processo de absorção de energia pela reação, a gente vai dizer que aquela reação é endotérmica, né? Ela absorve energia, portanto, o ΔH é maior do que zero. E a gente observa isso através de uma diminuição da temperatura na vizinhança. Então, a gente só substituiu o Q pelo ΔH, pela variação de entalpia. E aí a gente se pergunta, né? Por que tem esse delta, né? Por que é essa questão da variação? Então, a gente sabe que toda variação, ela implica numa diferença entre um estado final e um estado inicial. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com energia. Então, é a energia de um estado final menos a energia de um estado inicial. E nós sabemos o seguinte, que numa reação química, os estados final e inicial correspondem, respectivamente, aos produtos e reagentes daquela reação. Então, a gente sabe que uma reação química, né, a gente tem os reagentes e eles vão se transformar em produtos. Portanto, os reagentes correspondem ao estado inicial, enquanto os produtos correspondem ao estado final. E a variação para qualquer parâmetro dessa reação vai ser avaliada através daquele parâmetro no estado final menos esse mesmo parâmetro no estado inicial. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a energia dos reagentes, energia dos produtos, né? Com a entalpia
dessas substâncias. Então, o ΔH de uma reação, a variação de entalpia de uma reação vai corresponder à diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Então, a gente vai ter o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes, e isso deve ser igual ao ΔH da reação. Bom, e graficamente a gente pode representar essa variação de entalpia dessa forma aqui, em que nós temos a entalpia, né, que é uma forma de energia, digamos assim, e num processo exotérmico, em que o ΔH é menor do que zero, ou seja, ocorre a liberação de energia, nós temos o seguinte: a entalpia dos reagentes, que é o estado inicial, ela é maior do que a entalpia dos produtos, que é o nosso estado final. Então, para que a gente saia desse estado inicial e vá para o estado final, a gente tem um saldo energético, né? Essa energia ela precisa ir para algum lugar. Ela vai ser uma energia que será liberada para a vizinhança. O sistema ele vai liberar energia ao fazer com que esse processo ocorra. Então aqui a gente fala que o ΔH é negativo, né? É um processo exotérmico. Já no processo endotérmico, em que o ΔH é maior do que zero, a gente tem aqui o nosso estado inicial e aqui o nosso estado final. Portanto, quando a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, o que é que acontece? Quando os reagentes se transformarem em produtos, haverá um saldo de energia, no caso positivo, ali no sistema. Então, o sistema precisa absorver energia da vizinhança para promover a ocorrência daquela reação. Logo, nós dizemos que aquele processo, aquela transformação química é endotérmica. O ΔH é maior do que zero. E para que nós façamos um exemplo sobre a variação de entalpia, é o seguinte: determine a variação de entalpia de uma reação de neutralização. Uma reação de neutralização é uma reação entre o H+ e o OH- para formar água. E aí nós temos a entalpia de cada uma dessas espécies químicas, né? Então a gente tem aí a entalpia de formação do H+, corresponde a 0 kJ por mol. Então, cada mol de H+ requer 0 kJ para ser formado. Já a entalpia de formação do íon hidróxido é menos 229,99 kJ por mol, ou seja, para cada mol formado dessa substância, ocorre a liberação de 229,99 kJ de energia, né? Então, aqui a gente tem esse menos. E a entalpia de formação da água é menos 285,83 kJ por mol, ou seja, para cada mol de água formado, nós temos a liberação de 285,83 kJ de energia. Nós estabelecemos que, se a gente quer determinar a variação de entalpia da reação, lembrando que a variação ela vai ser a diferença de um estado final menos um estado inicial. Se o parâmetro que eu estou avaliando é a entalpia, então a gente vai querer saber o ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes, e isso precisa ser igual ao ΔH da reação, que é o que nós queremos saber. E aí a gente precisa saber, né, quem que é o ΔH dos produtos e quem que é o ΔH dos reagentes. Bom, primeiramente, né, o único produto que a gente tem nessa reação é a água. Portanto, esse ΔH dos produtos aqui vai corresponder apenas ao ΔH da água, que é menos 285,83. Isso aqui menos... Bom, quem são os reagentes? Os reagentes são H+ e OH-. Portanto, o ΔH dos reagentes precisa corresponder à soma da entalpia de formação do H+ e do OH-. Então, a gente vai somar a entalpia do H+ com a do OH-, que no caso vai ser 0 mais menos 229,99. Isso tem que ser igual ao ΔH da reação. Então, esse ΔH da reação
ele vai ser igual a menos 55,84 quilojoules por mol. E é por mol de quê? Né? Esse mol aqui pode ser por mol de água formada através desse processo, por exemplo. E lembrando que o sinal é muito importante e faz toda a diferença. Se a gente não colocar nada aqui, né, a gente vai entender que esse valor é positivo e, portanto, a gente entenderia esse processo como um processo endotérmico. Só que, na verdade, trata-se de um processo exotérmico, ou seja, ocorre a liberação de energia. Então, o sinal aqui é muito importante e é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, essa reação de neutralização é uma reação exotérmica. Ocorre a liberação de 55,84 kJ para cada mol de água formado. Bom, pessoal, no mais é isso. Nós continuaremos nossos estudos de termoquímica logo em seguida. Então, até a próxima.